E a gente entra aqui agora, ó. São os traumas induzidos pela ventilação pulmonar. Beleza? Vamos avançando. Então, a gente tem aqui o atelectrauma. O que é o atelectrauma? Tá? É a lesão pulmonar causada pela ventilação, também pode ser, né, causada pela ventilação, em volumes pulmonares baixos, ao final da expiração. Tá? Esta lesão acredita-se estar associada à abertura e fechamento cíclico de vias aéreas distais, ductos e unidades alveolares. Tá? Origem do trauma, atelectrauma. Origem do termo, atelectrauma. Então, quando a gente está falando dessa abertura e fechamento cíclica, tá? Com essa perda do volume residual, quando a gente está falando do paciente em ventilação espontânea, tá? Igual eu estou aqui em ventilação espontânea, sem suporte ventilatório, existe um volume que mantém os meus alvéolos abertos, e a gente chama ele de volume residual. Existe o líquido surfactante, que também reduz a tensão superficial, impedindo que os meus alvéolos se fechem. Ok, mas vamos focar agora só nos volumes. O volume pulmonar o volume pulmonar que não permite com que os meus alvéolos se fechem, a gente já falou. Os 4 volumes, quem são? Volume corrente, volume de reserva ins, volume de reserva ex e volume residual. É o volume residual. Tá? O meu volume residual impede com que os meus alvéolos se fechem quando eu expiro. Tá? Então, quando eu penso em colocar o meu ar todo para fora, vai chegar em dado momento que vai me faltar, mas o meu pulmão não vai se fechar, porque existe ainda um volume que eu não consigo acessar, que é o volume residual, ok? Então, a minha capacidade expiratória é somada pelo volume corrente, tá? Entrada ou saída de ar, mais a minha capacidade, o meu volume de reserva expiratório, tá? Volume corrente e volume de reserva se somam e eu tenho a minha capacidade expiratória, ok? Então, quando eu coloco todo o meu ar para fora, eu tenho a garantia do volume residual, de que vai me garantir com que os meus alvéolos vão se manter abertos. Beleza. Porém, entretanto, contudo, todavia, quando a gente fala de um paciente com uma insuficiência respiratória e entubado, a gente está pensando que ele não tem uma ventilação espontânea mais, a partir do momento que ele está entubado, tá? Partindo do princípio de que ele esteja sedado também. Quem é que vai garantir esse volume residual, ou melhor, substituir o volume residual para prevenir com que o pulmão dele se feche? Pensa. Qual é o parâmetro ventilatório, né, que vai impedir com que o pulmão se feche? Qual é o volume? Qual é o parâmetro ventilatório que vai impedir com que o pulmão dele se feche? Lembra, quando eu quero abrir um pulmão, eu preciso de quê? Pressão positiva inspiratória. É ela quem abre o pulmão. E quem mantém o pulmão aberto é quem? Se uma abre, a outra mantém aberto, que é a pressão positiva no final da expiração, mais conhecida como PEP. Tá? Então, a PEP é que vai manter o pulmão do paciente aberto, impedindo com que ele se feche. Tá? Só que, se eu estou ventilando o paciente com pressões baixas, quando eu digo baixo, eu digo menos do que ele precisa. Tá? Ele precisa de 5, de 6, eu estou ventilando com 4 de PEP. E estou fazendo um volume corrente que seria de 4 a 6, eu estou fazendo um volume corrente de 3. Tá? Então, eu estou hipoventilando. Então, eu estou induzindo o paciente
a atelectrauma, tá? Ou uma atelectasia. Tá? Então aqui a gente tem a unidade alveolar normal, tá? E aqui a gente tem uma resistência, um aumento da barreira alveolo-capilar, tá? E aqui uma distensão alveolar também, tá? Então tudo isso pode causar hemorragia, enfisema, pode ser causado por hemorragia, enfisema subcutâneo, tá? Pneumotórax, tudo isso. Tá? Então a gente tem também o biotrauma, descreve um processo de lesão onde forças biofísicas podem alterar a fisiologia normal das células pulmonares, induzindo o aumento dos níveis de mediadores inflamatórios. Também está associado ao uso excessivo do oxigênio. Beleza? Então, né, aqui a gente tem o alvéolo, então a gente tem células pneumócitos tipo 1, pneumócitos tipo 2, tá? E toda a cascata inflamatória, tá? Biotrauma foi muito divulgado no COVID, tá? As lesões que causavam no COVID, tá? Eram muito associadas ao biotrauma. Então a gente tinha uma cascata inflamatória. Aí a gente precisava diferenciar, né, o paciente se ele era L ou se ele era H, mediante o biotipo dele, né? E o volume pulmonar dele em excesso acabava causando isso, o uso excessivo de oxigênio, tá? Porque os pacientes tinham hipoxemia refratária, enfim, acabavam que desenvolviam biotrauma. Tá? Até por conta do mecanismo de lesão do vírus, tá? Então, o volutrauma, a lesão pulmonar induzida pela hiperdistensão alveolar, tá? por um ventilador mecânico ajustado para volume corrente excessivo, tá? Um volume corrente alto. E aqui a gente tem a imagem de um raio-x, tá? Parece que pegou um chumaçozinho de algodão, pegou uma tinta branca e fez assim, né? Salpicou a imagem, que ela fica assim toda cheia de respingos brancos, tá? O barotrauma, que é uma lesão causada pela pressão, né? Baro vem de pressão, tá? Onde tem um rompimento, né, e extravasamento de ar, tá? O rompimento da pleura visceral e parietal, e assim o ar vai para o gradil costal. Ok? Aqui é a imagem. Tá? Aqui a gente tem a sonda, aqui a gente tem um tubo quase sendo estubado. E aqui, ó, olha o pulmãozinho dele aqui. Ok? E agora aqui todo esse ar que migrou. Tá? Um pneumotórax volumoso e hipertensivo. Tá? Hipertensivo por quê? Porque ele já começou a desviar o mediastino. Olha onde o coração está. O coração era para estar aqui. Ó. O ápice do coração era para estar mais ou menos aqui. Está aqui no canto. Tá? Então ele já fez pneumotórax, pneumomediastino, entendeu? E ainda é um pneumotórax hipertensivo. Então, caso de drenagem, que a absorção por si só não vai acontecer aqui. Tá? Então aí o intensivista ou o cirurgião, né, vem, coloca o dreno aqui na altura da linha mamilar, dreno em selo d'água, tá? Umas 3, 4 horas depois pode fazer o raio-x, que já vai ter aliviado aí bastante. Tá? É um posicionamento ideal para esse paciente aqui, no momento do pneumotórax, colocar ele sobre o pneumotórax, drenou, bota esse tórax para cima, tá? Que o ar é leve, então facilita ele a sair. Tá? Se você pensar em derrame pleural, o pensamento da posição é o inverso. Tá? No derrame pleural com dreno, você bota ele em cima do dreno. Tá? E aí, com a ação da gravidade, você favorece o líquido, por ser pesado, a ser escoado. E no pneumotórax, o pensamento é inverso. Você bota ele drenado para cima, tá? Que o ar é leve e facilita, tá, a saída.
Vamos lá. Ergotrauma, um excesso de potência mecânica induzida pela ventilação, pelo ventilador causando estresse aplicado estresse aplicado ao pulmão, tá? Que é isso aqui, ó. Vile, lesão induzida pela ventilação, tá? Pulmonar. Então a gente tem aqui, ó, um alvéolo normal, tá? Uma lâmina com os alvéolos normais e aqui um alvéolo que sofreu uma lesão induzida pela ventilação, tá? E excessos de pressões, beleza? Aqui a gente tem miotrauma, que é uma intervenção terapêutica empregada para salvar vidas. Perdão, a ventilação mecânica é uma intervenção terapêutica empregada para salvar vidas, na presença da falência respiratória aguda. Entretanto, o seu uso prolongado pode provocar a disfunção diafragmática induzida pelo ventilador, tá? DDIV, disfunção diafragmática induzida pela ventilação. Dificultando o paciente no processo de desmame, tá? Então aqui, ó, indução de atrofia no grupo caso, tá? Esse artigo aqui é muito bom, fala bastante sobre isso, apesar de ser um artigo de adulto, tá? Mas para você entender o conceito, vale a pena ler, tá? Então aqui, olha a diferença dessas fibras musculares para essa fibra muscular, ok? E aqui a gente tem uma curva PV, na qual a gente consegue observar as zonas de atelectrauma, uma zona segura e uma zona de volutrauma, beleza? Aqui a gente tem uma zona segura, uma zona de atelectrauma e a zona de volutrauma. A capacidade do pulmão em se distender na complacência, ó, a gente tem a inspiração e a expiração, tá? Então, se eu estou ventilando um paciente aqui, eu não estou numa zona segura, eu estou ventilando ele numa zona de atelectrauma. Então, eu posso induzir ele a fazer atelectasias, ainda que entubado. Quando eu estou falando de uma zona segura, eu estou falando de uma complacência aqui, ó. Tá? A curva PV, o desenho dela é como se fosse uma folha, tá? Ou um peixe. É bem parecido. E quando eu dou excesso de volume, né? Eu não estou mais numa zona segura, eu estou numa zona de volutrauma. Então, eu com certeza estou induzindo o paciente a ter uma lesão induzida pela ventilação com excesso de volumes.